Inicialmente, cumprimento a todos, especialmente ao presidente da Microtel, o senhor Davi Marconi, com agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje para explanar a todos vocês sobre a importância de, como empresários do ramo de telecomunicações, ter uma estratégia jurídica devidamente desenhada para se solidificarem no mercado e crescerem de forma consistente, e, com isso, conseguir todo o sucesso desejado. Meu nome é Guilherme Nigre, sou advogado, fundador da empresa Nigre & Kaplum, Sociedade de Advogados, e consultor jurídico da ISP Contábil. Essas duas empresas são empresas dedicadas exclusivamente a provedores de internet. Assim, após anos de experiência nesse mercado, é com muito prazer que venho compartilhar com vocês um pouco de informações sobre as atuações jurídicas junto aos provedores. Pois bem, as atividades empresariais, elas demandam muito além de uma boa ideia. As atividades empresariais, para que obtenham sucesso, é necessário que haja um planejamento devidamente desenhado para clarear a mente do empreendedor sobre todos os aspectos do seu negócio e, consequentemente, possibilitar a prevenções de riscos e viabilizar todos os seus negócios de forma adequada via ao sucesso. O pequeno e médio empreendedor, especialmente na área de telecomunicações, eles tendem a menosprezar um pouco a questão do planejamento, se atendo exclusivamente às questões técnicas e comerciais de seus negócios. Em geral, o povo brasileiro se demonstra o contrário ou preguiçoso aos planejamentos, deixando seu negócio desenvolver de forma livre e naturalmente, sem o devido cuidado e atenção aos riscos potenciais dos seus negócios. Contudo, tais riscos eles podem comprometer a curto, médio ou longo prazo o sucesso de uma operação que tem grande possibilidade de êxito. O planejamento para as empresas de telecomunicações, no caso da consultoria jurídica, ela consiste em integrar o corpo jurídico às atividades da empresa, de forma que os consultores jurídicos sejam consultados previamente em conjunto com os demais setores da empresa, a fim de possibilitar o administrador a tomar as melhores medidas, devidamente amparado e ciente das implicações legais, contratuais e regulatórias. Eu vou explanar para vocês sobre alguns casos que são costumeiros, que acontecem quase que diariamente na vida dos provedores e que sempre estão procurando a gente para dar algum tipo de solução ou orientação. Bom, como advogado, então, vou falar sobre as questões legais. E, inicialmente, é muito importante a gente falar de contratos, porque o contrato, na sua concepção jurídica, é o acordo de vontade que vincula as partes, gerando direitos e obrigações. Os efeitos do contrato, como muitos devem saber, que o contrato ele é lei entre as partes. Sendo lei entre as partes, todo e qualquer contrato que um provedor for assinar, ele deve estar devidamente amparado e seguro daquilo que ele vai postar a sua assinatura, porque vai vincular a ele obrigações e ceder, inclusive, direitos aos seus consumidores. Um contrato que eu julgo que é de maior importância para os provedores, de internet, no caso, seria o de serviço de comunicação multimídia, é o contrato SCM, né? Um contrato que tem que ter no seu corpo algumas determinações da Anatel. Dentro de suas cláusulas, tem algumas cláusulas que são obrigatórias. E, além disso, além das cláusulas obrigatórias, nós, como advogados especializados em telecomunicações, nós sabemos da importância de inserirmos demais cláusulas,
Cláusulas essas que vai impedir de que clientes, consumidores, obtenham vantagem devida sobre a empresa, o que gera, talvez, um passivo que a empresa não está esperando. Eu vou falar sobre o contrato de permanência e depois eu volto a falar sobre as cláusulas uma cláusula que eu julgo muito importante no contrato SCM. Contrato de permanência, gente, é o contrato obrigatório para as empresas de telecomunicações que têm o interesse de fidelizar o seu cliente. Para uma empresa fidelizar o seu cliente, ele tem a obrigação de fazer um contrato de permanência. Esse contrato de permanência, ele não pode estar dentro do contrato SCM, ele é um contrato à parte. A própria resolução 632 da Anatel fala sobre isso. Vou ler aqui o artigo para vocês. Rescindido o contrato de prestação de serviço, antes do final do prazo de permanência, a prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no contrato de permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência. Neste contrato de permanência, deve conter o prazo e o benefício, além de ser um documento apartado. A resolução da Anatel fala que o contrato de permanência não se confunde com o contrato de prestação de serviço. Isso quer dizer que o contrato de permanência é um contrato diferente do contrato SCM, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente o prazo de permanência, ou seja, o prazo que o cliente vai ficar fidelizado. Para o cliente, consumidor, usuário final, eu já adianto que o prazo máximo é 12 meses, a descrição do benefício concedido e seu valor, porque é exatamente o valor do benefício concedido que vai compor o valor da multa, tá? O valor da multa em caso de rescisão antecipada do contrato e qual o contrato de serviço a que ele se vincula. Então, neste contrato, neste instrumento jurídico, ele deve remeter ao contrato de serviço de comunicação multimídia. Ok, essa cláusula da resolução da Anatel fala que se o cliente ele sair da base de clientes antes do prazo de fidelidade, ele é obrigado a pagar a multa porque ele não cumpriu a fidelidade. Bom, o que acontece? Muitas vezes, nós sabemos que a abrangência dos pequenos provedores não é igual da grandes operadoras. Então, o cliente, ele faz um contrato de permanência com a empresa e ele se vincula a ficar 12 meses. Só que ele fica lá 3, 4 meses e decide rescindir, mas ele não quer pagar a multa. Então, o que ele faz? Ele pede para a empresa a mudança do endereço dele, da instalação, onde que ele já sabe que possivelmente não vai ter a viabilidade técnica. Então, ele joga para a empresa a culpa pela rescisão. Fala, eu não vou pagar a multa. Quem vai pagar a multa é você, porque você não tem condições técnicas de estar me atendendo. A culpa não é minha. Então, tendo em vista que um contrato é lei entre as partes, o que a gente faz? A gente inclui uma cláusula no contrato SCM, aonde diz que a mudança de endereço para local sem viabilidade técnica não gera isenção de multa, uma vez que o provedor de internet concedeu o benefício a ele e a mudança de endereço foi por opção dele e não da empresa. Então, o que acontece? Quando esses clientes demandam a isenção da multa, e muitas vezes vão até a justiça para pedir a rescisão do contrato, multa e às vezes até danos morais, quando o contrato SCM está bem descrito, acontece isso. Essa é uma ementa de uma decisão: mudança de endereço, ausência de viabilidade técnica, quebra de contrato, previsão anterior no contrato SCM, pedido de isenção de multa rescisória e indenização por danos morais. Esse cliente perdeu a ação pelo simples fato de constar no contrato SCM a cláusula que isenta a empresa de abrir mão da multa rescisória. Bom, falar agora um pouquinho do contrato de trabalho.
O contrato de trabalho ele deve conter, além de outros requisitos formais que são comuns a todas as áreas, tá? Uma cláusula de responsabilização do empregado por danos causados à empresa e autorização por desconto correspondente ao prejuízo na folha de pagamento. O que acontece no dia a dia? O dono do provedor me liga e fala: Guilherme, estou com um problema. Meu instalador foi na casa do cliente, subiu no telhado, quebrou tudo e o cliente está me cobrando. Aí eu falo para ele: paga, você vai ter que pagar, a empresa tem responsabilidade objetiva. Agora, tem no seu contrato de trabalho a cláusula que fala que os danos causados à empresa pelo seu funcionário e a autorização para descontar na folha de pagamento dele? Ah, eu tenho que ver, foi a contabilidade que fez. Aí a gente vai analisar o contrato dessa pessoa e ver que não tem essa cláusula, então ele fica impedido de ser ressarcido pelo trabalhador. Essa é uma questão já pacificada nos tribunais de trabalho. Se não houver cláusula que autorize o desconto correspondente ao prejuízo na folha de pagamento, a empresa não pode descontar do salário. Não façam isso, porque se fizer, vocês podem sofrer uma penalização da justiça. Eu trouxe também esse caso, né, que o funcionário instalador causou dano ao imóvel, a empresa foi obrigada a pagar o dano, cláusula de ressarcimento do dano de contrato, direito de regresso contra o funcionário. Se houver a cláusula, você regressa contra o funcionário. Se não houver a cláusula, vai ter muita briga e muita discussão para frente. Um outro contrato também que sempre tem uma questão para ser discutida é o contrato de locação ou permuta de espaço para instalação de equipamentos de telecom. Neste contrato, deve conter, além de outros requisitos, uma cláusula impeditiva de rescisão pelo locador ou permutante, em virtude do caráter da continuidade do serviço de telecomunicações, considerada pelo governo como essencial. O que acontece no caso concreto? O provedor locou o espaço, colocou lá todos os seus equipamentos de telecomunicações, começou a atender a região, está lá com seus 300, 500 clientes instalados, todo bonitinho, funcionando perfeitamente, e de repente chega um concorrente, chega lá para o dono do local, onde que locou, fala: amigo, rescinde o contrato com ele, eu vou pagar a multa rescisória e pago o dobro, mas eu quero que você tire ele daqui. Contudo, devido ao caráter de continuidade do serviço de telecomunicações, que é considerado essencial, a gente coloca uma cláusula onde que impede a rescisão antecipada, exatamente para coibir a má-fé de muitos concorrentes que estão por aí. Eu não considero concorrente inimigo não, tá, gente? Mas, para mim, todo mundo está de boa fé. Mas, como o contrato, e eu disse lá no começo, é lei entre as partes, cabe ao provedor ter o devido cuidado de fazer constar nos seus instrumentos jurídicos o que vai proteger ele na relação comercial. Ele tem que ter ciência do que pode acontecer com ele adiante, dos riscos, do que pode ser bom, do que pode ser ruim, do que pode ser prejuízo, do que pode ser lucro. Se tiver um risco, ele tem que saber qual o grau do risco, se ele é baixo, se ele é médio, se ele é alto. Uma consultoria jurídica, ela serve exatamente para isso, para estar dia a dia junto com a empresa, orientando na forma de celebrar os seus contratos, de fazer os seus negócios, e clarear a mente do administrador, do empreendedor, a forma dele dar continuidade ao seu trabalho, sempre com o fulcro, com a finalidade de obter o sucesso. Esse foi o caso que eu falei, da tentativa de rescisão imotivada pelo locador. Vou passar. Bom, já falei sobre alguns contratos, algumas cláusulas. Desculpa se eu estiver falando até meio corrido. Acredito que, se alguém tiver dúvida, depois pode me procurar, que eu
explico direitinho como é que funcionam as coisas, mas agora eu vou falar sobre a notificação de inadimplência do cliente. A resolução 632 da Anatel, ela fala que, transcorrido 15 dias da notificação de existência de débito vencido ou de término de prazo de validade do crédito, o consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Gente, o que acontece no dia a dia? O cliente não pagou, deu os 10 dias, o provedor cortou o acesso dele. Não mandou a notificação que a Anatel exige que emita. É uma notificação que fala: cliente, você está inadimplente. Se você não pagar, em 15 dias eu vou reduzir a sua velocidade, porque não pode bloquear. Ah, vai perguntar: doutor, mas a resolução fala que isso é só para quem tem acima de 50 mil usuários. Não, não é verdade. A leitura dessa resolução, especificamente no caso de notificação, ela inclui também os provedores com menos de 5 mil acessos. Então, gente, o que a gente orienta aos provedores? Tenham a notificação de acordo com a Anatel. Uma vez inadimplido, não constando o pagamento, emitam a notificação, porque somente após transcorrido o prazo de 15 dias que a empresa poderá suspender parcialmente o serviço. Enquanto o provedor não emite a notificação e ele receba, ele não pode sequer suspender. Eu estou falando isso para vocês que são provedores, não posso isso falar nem para os consumidores, porque senão vai virar enxurrada de demanda, né? Então eu peço, gente, a internet está aí, a informação está correndo solta, tem muito advogado e muito cliente, desculpa, mas de má fé, às vezes buscando uma indenização, né? A fábrica da indenização pelo Poder Judiciário está aí, a gente vê isso dia após dia. Eu trabalho somente com provedores, eu tenho problema disso quase que semanalmente, alguma demanda judicial por conta disso. Bom, eu falei para vocês que o prazo é de 15 dias para suspender o serviço. A resolução da Anatel, ela fala o que seria suspensão parcial. Eu vou antecipar, tem lá o serviço móvel pessoal, o serviço de televisão, mas eu vou falar sobre o que acredito que a maioria aqui é provedores de internet, então possui outorga SCM, né? Então, o que consiste nessa redução? O que consiste nesse bloqueio parcial? No serviço de comunicação multimídia e nas conexões de dados serviço móvel pessoal, pela redução da velocidade contratada. Ou seja, você não pode bloquear, mas você pode reduzir. A Anatel fala até quanto que pode reduzir? Não fala. Então, o que a gente orienta os clientes? Você vai reduzir de forma drástica, para que o cliente perca a paciência com aquela internet lenta e que tenha condição de acessar, pelo menos para gerar segunda via do seu boleto e te pagar. Porque se você bloquear, você vai ter problema. Continuando a questão da notificação, porque primeiro passam 15 dias. Você suspendeu parcialmente o serviço. Após 30 dias do início da suspensão parcial, o consumidor terá suspenso totalmente o provimento do serviço. Isso quer dizer, gente, transcorrido 30 não, transcorrido 45 dias, porque o início da contagem é da suspensão, já se passaram 15. Se passaram 15, agora são 15 mais 30, no total 45 dias de inadimplência. Então eu rogo a vocês, o cliente ficou inadimplente, lança a notificação, porque ali vai começar a contagem de prazo. Quanto mais tempo vocês demorarem para notificar o cliente, mais tempo ele vai usufruir do serviço. Pelo menos ele vai ter esse direito de usufruir do serviço. Importante o artigo 95 da resolução, ele fala que enquanto tiver bloqueado totalmente, a suspensão total, você não pode enviar boleto, e isso acontece.
O cliente está bloqueado por inadimplência, mas continua na base de clientes do provedor, e o provedor fala assim, mas eu vou cobrar dele, ele é meu cliente, ele que não pagou. Não, a resolução é clara, não pode cobrar, é vedado, é proibido, isso gera indenização, não faça isso. Não para por aí. Depois da suspensão total do serviço, ou seja, 45 dias, temos aí mais 30 dias para que o contrato seja rescindido. No caso de haver o contrato de permanência, depois de rescindido, pode ser cobrada a multa por fidelidade. Se não, apenas rescindido. Você notificou o cliente, passou 15 dias, reduziu, passou 30, bloqueou total, passou mais 30, total 75 dias, o cliente não pagou, está rescindido. Surge mais uma obrigação para o provedor, a obrigação de notificar ele para que mais 7 dias ele comprove por escrito o pagamento, sob pena de negativar ele nos cadastros restritivos de crédito. Gente, tem muita gente que negativa o nome do cliente antes de passar todo esse tempo aí. Vocês podem imaginar o passivo que vocês estão criando para a empresa se algum advogado mal intencionado quiser advogar contra vocês. Gera indenização mesmo. Nesse caso, é um dos nossos casos, quando o cliente ele pediu a nossa consultoria, ele já veio com o problema. Não deu tempo da gente fazer toda a análise contratual, porque quando a gente pega uma empresa, a gente analisa todos os contratos, todas as notificações, estuda a empresa, identifica qual que é o objetivo da empresa para dar para ele um parecer jurídico e a adequação contratual de todos os instrumentos que ele utiliza. Só que esse cliente chegou depois, ele já tinha bloqueado o sinal de internet e ele estava com um processo no juizado especial. O que aconteceu? Bloqueio de sinal de internet, ausência de notificação com base nas normas da Anatel, prazo de inadimplência só tinha 10 dias, impossibilidade de trabalhar, foi o que ele alegou. Eu fiquei sem trabalho, eu ainda estava apenas com 10 dias, eu poderia ficar 15, antes de reduzir minha velocidade, dano moral caracterizado, indenização procedente. A empresa foi condenada a pagar R$4.000 de indenização. R$4.000. Vocês que são provedores, vocês têm ideia de quanto tempo ele precisa ter um cliente na sua base para ele recuperar o dinheiro que ele perdeu por conta de uma indenização de um cliente que entrou contra ele. Imagina se tivesse mais. Realmente não vale a pena correr o risco. Bora lá. Tributação para as empresas provedoras de internet. Uma das maiores dúvidas no âmbito tributário dos provedores repousa sobre a incidência de impostos sobre o serviço. Qual imposto eu devo pagar? Bom, se você é um serviço de comunicação multimídia, você tem que pagar o ICMS. Se você presta serviço de valor adicionado, você não paga imposto nenhum. Ah, será que eu posso falar que eu presto só SVA para não pagar tributo? Não. Tem muita gente que faz um planejamento tributário completamente distorcido com o intuito de jogar as empresas para o SVA e não recolher impostos. Gente, isso é perigoso demais. Dia após dia, você cria um passivo tributário. O dia que tiver uma fiscalização na empresa, pode ser que seja o fim do sonho de ter um provedor grande e capaz de consolidar no mercado. Eu digo mais, a questão, inclusive, ela é controversa nos tribunais. Hoje nós temos o entendimento do que é aplicado, pelo que a Anatel quer, pelo que a Justiça atualmente está entendendo, pelo que a Receita Estadual, pela Receita Municipal ou Federal está entendendo. Mas a questão, ela é discutida ainda nos tribunais.
Pode ser que hoje seja assim e amanhã venha uma decisão e mude tudo. Para que haja essa diferenciação do que é serviço de comunicação de multimídia e o que é o serviço de valor adicionado, vale trazer aqui o que a resolução da Anatel fala. O que é o SCM? É um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço. O artigo 61 da LGT, da Lei Geral das Telecomunicações, ela fala o que é o serviço de valor adicionado. É uma atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, bem como novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Hoje, eu tenho um exemplo muito claro do que é SVA, é o VoIP. O VoIP é um serviço de valor adicionado e sobre ele atualmente não incide imposto, não incide o ISS, não incide o ICMS, não incide o FUSH, não incide o Funtel. Mas isso quer dizer que pode colocar tudo como SVA? Não. O que acontece, gente? O provedor, ele tira sua outorga e quer começar logo a trabalhar. Aí ele pega o contador que está lá na esquina, que é o contador talvez amigo da família, é o contador que é da padaria de frente, é do açougue, e fala com ele, abri uma empresa e tirei meu outorga e vou começar a trabalhar, preciso já começar a emitir nota fiscal. Por ser um serviço de comunicação multimídia, leva o profissional a pensar o seguinte, é serviço, então paga o ISS. Vão lá na prefeitura, a gente faz o cadastro, você começa a pagar. A empresa começa a trabalhar, emitindo nota, recolhendo o tributo ISS, e de repente ele se depara com a informação, opa, você está pagando o imposto errado. O imposto que você tinha que pagar era o ICMS para o Estado. Você tem noção de quanto que você está devendo para o Estado? Você tem noção de quanto que você pagou para o município, que vai ser difícil pra caramba de você recuperar de volta? Pois é, está aí um problema. Muitas vezes temos que entrar, inclusive, com demanda judicial para tentar resolver todo esse imbróglio que foi criado, porque depois de anos de atuação no mercado, ele se viu com uma dívida imensurável perante a Receita Estadual. Por que o SVA não paga imposto? Porque o imposto ISS, que é sobre serviço, ele deve estar elencado na Lei Complementar 2003, está errado ali. E não está. Não existe o serviço de valor adicionado na Lei Complementar. Não existe na Lei Complementar o serviço SCM. Se não tem previsão legal, não pode cobrar. É simples assim. Contudo, o SCM tem previsão legal sim, e é já pacificado que incide o tributo estadual do ICMS. E a nota fiscal emitida, não é essas notas fiscais de serviço da prefeitura não, gente. A nota fiscal emitida é a nota modelo 21. Você tem que ir lá na Secretaria de Estado e falar assim, eu quero cadastrar a minha empresa para emitir a nota fiscal modelo 21 no modelo digital. Também não é eletrônico não é aquelas notinhas que saem não. Ela é digital, não é eletrônica não. Então tem um procedimento administrativo que você faz perante a Receita Estadual e você tem autorização para estar emitindo a nota fiscal modelo 21, que é o serviço de comunicação multimídia. Bom, para finalizar aqui o tema, tem a divisão então de serviço de comunicação multimídia e o serviço de valor adicionado. É de suma importância que haja diferenciação entre um serviço do outro. Existe empresa que presta SCM e que presta SVA?
existe. É muito possível que haja ali a empresa que presta seu serviço de comunicação multimídia e que presta seu serviço de valor adicionado. Uma empresa só de SVA, ele pode prestar serviço de SCM? Só se ele tiver outorga da Anatel, porque o serviço de valor adicionado, ele não é necessário ter a outorga, já o SCM, sim. Como eu disse antes, diante do imbróglio, muitas vezes é necessário a gente obter uma declaração judicial a respeito da questão do tributo. Mas uma empresa séria, que tem o intuito de crescer, solidificar e ter sucesso, ela realmente, gente, não tem outro caminho a não ser se legalizar. Por isso que eu falo, é importante que haja um planejamento tributário, porque realmente o tributo para as empresas, em geral, no Brasil, ela é muito pesado mesmo, ninguém quer pagar imposto. Então, tem como sonegar? Não mexe com sonegar. Faça um planejamento tributário que você vai pagar menos imposto de forma legal. Você vai poder se manter no mercado sem correr risco, sem correr o risco de algum concorrente te denunciar, sem correr o risco da Receita Estadual cismar de fazer uma fiscalização dentro da sua empresa. Muitas vezes já aconteceu lá em Minas Gerais, o provedor foi preso, a Receita bateu lá e levou todos os computadores dele. Espera aí, você está sonegando, você cometeu crime, foi preso. Acredito que ninguém aqui tem um intuito de fazer dessa forma. Então, o único caminho é o planejamento tributário, a única forma, porque aí sim, estuda o que você presta de serviço de comunicação multimídia, o que você presta de serviço de valor adicionado. Existem outras questões de montar uma holding, você pega uma empresa, coloca funcionário, coloca uma no lucro presumido, outra no lucro real. Estratégia jurídica para pagar menos tributo? Tem. Precisa sentar com um especialista, estudar a questão e executar o planejamento. E assim, vocês estarão dentro da lei, legalizado, sem correr o risco de ver o sonho do seu provedor ir por água abaixo. Bom, diante de tudo que foi dito, eu quero finalizar aqui expressando a grande satisfação de estar aqui no estado de Pernambuco, onde pude, juntamente com a Microtel, Davi, atuar em defesa dos microprovedores desse estado, no caso da CELP. Vocês que são os microprovedores, que são a verdadeira inclusão digital desse extenso território brasileiro. Vocês que fazem a inclusão digital. E é por isso que, de coração, eu desejo o sucesso de vocês. E para isso, eu me coloco à disposição sempre que precisarem de mim. Muito obrigado.